representam mudanças rapidíssimas, como a questão da ortografia, que é uma coisa de mudança de médio e longo prazo, que envolve aspectos culturais, envolve resistências mundiais. Vamos pensar em duas coisas diferentes, totalmente diferentes. A primeira, quando ocorrem, melhor dizendo, essas mudanças, a forma antiga que você trabalhava faz com que ou você tenha uma certa resistência, ou você utilize essa forma de operar uma máquina, um sistema, ou até mesmo uma língua, fazendo comparações. Então, digamos que você ganha outras habilidades e outras formas de ver o mundo, ver o instrumento, ver o objeto. Então, em exemplos práticos, vamos ficar devagando. Há uma ideia que é a seguinte: quanto mais experiência você tem, maior repertório para lidar com esse objeto novo que possibilita essas múltiplas comunicações, elas podem dar. Então, essas novas ferramentas, elas em curto prazo, elas não vão fazer nenhuma mudança na vida de vocês. Em médio prazo, curto prazo eu entendo por 3 meses, médio prazo eu entendo 1 ano, 2 anos no máximo, tá certo? Em médio prazo, vocês vão observar que houve um processo de evolução. Esse processo de evolução, você está inserido nele. Você faz parte dele e ele garante esse processo. Garante que você possa se reconhecer ao longo do tempo. Então, as mudanças, no primeiro momento, só pensando em instrumentos, depois eu vou chegar na língua. Essas mudanças garantem para que você tenha ideia daquilo que você já fez, ou seja, da sua própria história. E, ao longo do tempo, você saber manejar novos instrumentos. Vamos pensar na situação de profissional enquanto numa determinada área de trabalho. Muitos de vocês lidam com vários sistemas. Vamos pensar no pessoal da área de RH. Você tem pelo menos quase 200 e 220 formas de você selecionar o futuro candidato profissional para atuar, que é mais conhecido como dinâmicas. Essas dinâmicas causam traumas em muitos quando são selecionados. Pois bem, você pode simplesmente abandonar ao longo da experiência que você teve de dinâmicas e, por consequência, utilizar uma dinâmica simples. Escreve sobre sua vida aí no texto. Você vai ver a dinâmica de movimento, a dinâmica de pressão na caneta. Por consequência, você articula toda a sua experiência, diferentemente de estar fingindo perante um jogo, na frente de 5 ou 10 pessoas. Essa mudança é muito importante. E isso só levou ao longo do tempo. A mesma coisa acontece com novas tecnologias. Para quem já teve contato com... Só para fazer uma medição. ICQ, alguém já teve contato? Quem teve contato com o ICQ sabe que o MSN hoje é uma mera cópia. É uma mera cópia. E é mais fácil hoje lidar com o MSN que o MSN antigo. E quem já sabia lidar com o ICQ, dá de 10 a 0. Olha só, 2 ferramentas, desculpa pelo tempo, bobas. 2 ferramentas de interação que vocês nunca se deram conta que você já tem experiência de uso. Outro exemplo, telefone celular. Todos vocês sabem que, na pior das hipóteses, esse telefone com pelo menos, são 84 combinações que você tem de teclas. Pelo menos você sabe ligar e desligar. Isso a experiência fez com que vocês aprendessem. Mesma coisa, seguir a leitura de funções. Passando no caso da língua, a mesma situação. Você também vai poder fazer com que, a partir do momento que você tenha contato com diferenciações, você vai observar que naquele momento histórico você grafava, se escrevia de uma determinada forma, e num outro momento também. E você vai poder justificar para o seu filho que vai ler Machado de Assis a grafia antiga. Sem pestanejar e sem explicar. É que nem, por exemplo, você perguntar para o seu avô por que farmácia antigamente era com TH. Ah, porque na época não tinha um F, era só alfândega. Respondido? Tudo bem aí com vocês, então? E aí, pessoal, respondeu? Tem mais pergunta ou não? Passa a régua não, não vai cantar não. Entre os nossos alunos do colegial técnico, em que a idade deles é de 13 a 15, 13, 14, 15, até. Claro, amanhã nós vamos ter uma palestra aqui, claro que eu não sou louco de cantar músicas que eles não gostam. Então eu fiz essa pesquisa, você sabe, vou dar os 5 primeiros colocados. Você vê como a cultura não é... Ainda há uma luz no fim do túnel. Que bom que você falou disso, eu só gostaria de fazer um comentário. A partir do momento que você tem essa possibilidade de informações, você também pode resgatar historicamente muito mais rápido certos dados. Então, quinto lugar, Ira. 4º lugar, capital.
Terceiro, Legião. Capital, eu vi eles no final da década de 80 em Rondônia cantando em churrascaria, pra vocês terem uma ideia. Então, a gente vê como a cultura, né, da família, como está arraigada. Os 3 primeiros. Aí depois vem segundo, Fresno, e primeiro, NX0. Pô, apesar que já fala Legião Urbana, tipo... Olha só, é nessa escala, mas pelo menos existe uma luz no fim do túnel, que essa cultura ainda tem 3, 4 aí. O lado, na minha opinião, o lado bom e o lado ruim. O lado bom é você poder resgatar rapidamente diferentes épocas, diferentes aspectos culturais. Eu fiquei surpreso esses dias atrás, estava dando aula com um aluno do centro médio. Aliás, acabei esquecendo de me apresentar, sou professor aqui do colégio, da faculdade, né? E na área de língua portuguesa. E eu estava dando uma aula um dia com os alunos do integrado da área técnica, e eles, por consequência, têm como perfil serem pessoas que estão voltadas única e exclusivamente para a formação profissional. Então, alguns debates de caráter cultural são meio deixados de lado. E um dia eu estava com um livro chamado, não sei se você conhece, Chaves, se vocês conhecem, chamado Maus. É um livro de histórias em quadrinhos que fala sobre personagens da Guerra Mundial, em que os alemães eram cachorros, os franceses eram sapos, ou seja, que viviam engolindo sapo, e os ingleses eram gatos. E é um desenho que vem da década de 60 a 70, tem que ter uma senhora nessa masterização para você fisgar e tudo mais. Quando eu vejo que tinha 3 alunos que já tinham lido a respeito e já tinham lido outras versões, mas eles nunca leram fisicamente, eles leram na internet. Eles vão, nossa, professor, esse é o livro? Eu falei, Ah, daí eles me contaram outra história. Eu fiquei puto da vida porque eu não tinha terminado de ler o livro, né? Eu falei, e eles contaram 1 e o 2 ainda por cima. Não vou comprar mais. Mas só para vocês terem uma ideia, meninos de 15 anos